Fala galera, beleza? Bom dia, 25 de junho, domingão aqui, 11h19 da manhã, trazendo conteúdo para vocês. Quero agradecer pelas visualizações e comentários dos dois vídeos passados, né? Queria pedir também que a maioria das pessoas que estão visualizando não estão se inscrevendo. Então peço que se inscrevam, porque isso aqui que eu estou trazendo para vocês, vocês podem pesquisar, vocês não vão encontrar em nenhum canal do YouTube. Isso aqui verdadeiramente é como se movimenta o preço. E com o vídeo de hoje sobre lei de oferta e demanda, vocês verdadeiramente entenderão o que faz o preço se movimentar, ok? Não adianta nada vocês assistirem o vídeo de hoje e não terem assistido os outros dois, senão vocês não entenderão nada. Então, dito isso, hoje nós vamos explicar para vocês alguns conceitos sobre oferta e demanda, certo? Vamos falar sobre o desequilíbrio entre oferta e demanda. Vamos citar alguns exemplos reais sobre lei de oferta e demanda. Aí depois tem umas regras que eu trouxe num PowerPoint para vocês entenderem melhor esses conceitos de oferta e demanda. E depois vamos partir para exemplos dentro do gráfico, beleza? Então, galera, o que é demanda e o que é oferta? A demanda nada mais é que a procura por um produto ou por um ativo. E essa demanda, ela vai ser suprida por alguém oferecendo, por uma oferta. E assim se movimenta o mercado. Pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender. E no mercado financeiro, sempre que nós falarmos de demanda, eu quero que vocês ponham na mente de vocês que estaremos falando sobre os compradores, ok? Sempre que falarmos de demanda, demanda no mercado é igual a compra. Gravem isso. E sempre que eu falar para vocês de oferta no mercado vai ser igual a venda. Ficou claro? E existe também um conceito chamado desequilíbrio entre demanda e oferta. E quem nos mostra esse desequilíbrio no gráfico? O nosso tão querido e amado indicador volume financeiro, beleza? Então vamos lá. O que é que acontece com o preço uma vez que eu tenho esse desequilíbrio? Uma vez que a minha demanda ela é maior que a oferta. O que é que acontece com o gráfico, galera? Sempre que a demanda for maior que a oferta, o preço no gráfico tende a valorizar. Isso é lógica, pessoal. Quando eu disse para vocês que hoje vocês entenderão o que faz o preço subir e descer no gráfico, nada mais é que a lei da oferta e demanda. Vamos lá. Se eu tenho uma demanda, eu estou falando que eu tenho uma demanda maior que a minha oferta. Ou seja, eu tenho poucas pessoas oferecendo e eu tenho muitas pessoas querendo comprar. Então, o preço tende a acontecer o que no gráfico? Se eu tenho poucas pessoas oferecendo e eu tenho muitas pessoas querendo comprar, quem tem vai jogar o preço lá para cima. E aí aqui eu já entro com um exemplo prático. Vamos lá, na pandemia, os carros, o que aconteceu com o preço dos carros? E não vai voltar mais não, viu, galera? O governo atual baixou agora, mas o que é que aconteceu na pandemia? Os fabricantes de chip tiveram dificuldade para fabricar esses componentes, lembram? E aí teve uma
ausência de oferta. Eu tinha poucas pessoas, eu tinha poucos fabricantes, eu não tinha chip para esses carros novos. Então a galera que tinha carro usado na mão e que vendia por um preço exorbitante. Ou seja, eu tinha uma ausência de oferta, eu tinha poucos chips, né? Eu não tinha os fabricantes fabricando chip, mas eu tinha aquela turma querendo comprar carro. Então, os carros que as pessoas que tinham carro para vender vendiam pelos preços como exorbitantes, e por isso que os preços dos carros na pandemia dispararam. Lei da oferta e demanda. Agora vamos lá. Eu falei sobre desequilíbrio entre demanda e oferta. E quando a oferta, galera, ela é maior do que a demanda, o que é que acontece? Gravem isso aqui, ó. Oferta maior que demanda. O que é que acontece quando a oferta, quando eu tenho muito produto no meu estoque e eu tenho poucas pessoas querendo comprar? O que é que eu vou fazer para vender? O que é que vai fazer com o preço do meu produto? É isso, pessoal. Se vocês entenderem o conceito de oferta e demanda, e eu vou mostrar isso no gráfico para vocês através do volume, o preço vai cair porque eu tenho muito produto no meu estoque, eu tenho muito a oferecer, mas eu tenho poucas pessoas, galera, querendo comprar. Quer ver? Eu vou citar um exemplo aqui. Imagine que você tem uma plantação de tomate. E aí você colheu muito tomate e aí você vai levar seu tomate lá para a feirinha do bairro para vender. E aí você viu que, poxa, não estava conseguindo vender ao preço que você estava botando o quilo a R$10, mas não estava vendendo. E você viu que se você não baixasse o preço, o seu tomate ia apodrecer. E as pessoas não estavam querendo comprar a R$10. E você, para não perder os seus tomates, não apodrecer e não perder dinheiro, você fez o quê? Você foi baixando. Você foi baixando o preço do seu tomate, galera. Você foi baixando por quê? Porque a demanda estava pouca e você tinha muito tomate oferecendo. Você tinha muito tomate oferecendo para poucas pessoas querendo comprar. E aí você baixou o preço do seu tomate. E assim é o mercado. O mercado nada mais é que vida real. Ou seja, se você entender a lei de oferta e demanda, esse desequilíbrio, quando eu tenho uma demanda maior do que a oferta, e quando eu tenho uma oferta maior que a demanda, o que é que acontece com o preço? Onde é que eu vejo esse desequilíbrio no meu gráfico? Eu vejo no volume. Esse vídeo vai ficar grande, mas isso é conteúdo de ouro. Daqui a pouco nós vamos enxergar tudo isso com volume lá no gráfico, mas tem que ficar bem claro para vocês esse entendimento, porque com esse entendimento é que vocês vão interpretar, que vocês vão analisar o gráfico daqui para frente, ok? Agora eu trouxe um PowerPoint com 4 regras que faz o preço se movimentar de acordo com a lei da oferta e demanda. Fechou, galera? Vamos agora para esse PowerPoint. Fala, galera, aqui está o PowerPoint com as 4 regrinhas que fazem o preço se movimentar. Aqui estão as regrinhas que fazem o preço se movimentar. O preço sobe se houver um excesso de demanda e uma ausência de oferta. E o preço vai descer se houver um excesso de oferta e uma ausência de demanda. Vamos entender cada um desses slides. Primeiramente aqui, o que é que faz o preço subir no gráfico? Nós vamos observar sempre as viradas. Lembra que eu expliquei em vídeos anteriores que nós temos que ficar
de olho nessas viradas de preço aqui, ó. Lembra? Então vamos lá. Na virada de preço, sempre que você vê que o preço subiu, você vai procurar qual foi o movimento anterior a essa virada de queda para subida do preço. E aí, nesse movimento de queda para subida, você vai ver o comportamento do volume financeiro. Se nesse movimento de queda para subida teve um aumento, um acréscimo de volume, então o preço subiu por excesso de demanda. Deu para entender, galera? Se não deu, pausa o vídeo e volta. Vai procurar os momentos de virada de preço, que é virada de preço onde o preço vinha em um movimento de queda e o preço depois subiu. E aí você vai procurar esses momentos. Nesses momentos que vinha caindo e subiu, você vê o comportamento do volume financeiro. Como se comportou o volume nessa virada? Houve um acréscimo de volume. Eu tinha um volume negativo pequeno e quando virou com volume positivo maior do que o volume anterior. Então, se houve isso, houve um excesso de demanda. Quando eu falo de demanda, eu falo que compra. Volta o vídeo. Eu disse a vocês que sempre que eu falar de demanda, eu vou estar falando de compra. Não foi isso que eu falei? Eu falei demanda igual a compra. Então, o preço nesse caso aqui subiu porque houve um excesso. Os compradores falaram assim, ó: eu quero comprar naquela região de preço. Lembrem-se que quem compra quer comprar pelo menor preço. Então, a primeira regra que faz o preço subir é excesso de demanda. E agora vamos entender a outra regra que faz o preço subir, que é a ausência de oferta. Então, a mesma coisa, nós vamos procurar os momentos de virada de mercado. E nesse momento de virada de mercado, no caso de queda para alta, como se comportou o volume financeiro? Se nesse momento de virada de mercado houve um decréscimo de volume, galera, houve um decréscimo, ou seja, o volume vendedor foi maior do que o volume comprador, ou seja, o preço nessa situação aqui, ó, subiu por ausência de oferta. Lembra o que eu falei, o que é oferta? Sempre que eu falar em oferta, volta o vídeo, eu disse que vocês vão pensar em venda. Então, nessa região aqui, se houve um decréscimo de volume na virada de preço, se houve um decréscimo do volume, o preço subiu por ausência de oferta, ou seja, os vendedores falaram assim: olha, nessa faixa de preço eu não quero mais vender. Eles fecharam as suas posições, porque vocês têm que botar em mente o que? Quem vende, você que tem seu comércio, quem vende quer vender pelo maior preço. Concordam comigo? Quem vende quer vender pelo maior preço. Quer vender pelo maior preço. E essa região de preço aqui, ó, houve uma ausência de oferta. Por quê? Porque o meu volume de venda foi maior. Ou seja,
numa região de preço aqui embaixo, ó. Vocês concordam que aqui embaixo o meu preço é menor do que aqui em cima? Vamos supor que aqui em cima o preço estava em R$8 e que aqui embaixo, ó, o preço estava em R$5. Você que tem seu comércio, você prefere vender a R$8 ou você quer vender a R$5? Lógico que eu quero vender a 8. Então, o que é que aconteceu quando chegou nessa região de preço bem aqui dos R$5, ó? Dos R$5, os vendedores falaram não. Nessa região de preço, eu não quero mais vender não. Então, ele teve uma ausência de oferta. Tanto é que o volume de venda foi maior do que o volume de compra. Porque eu tive lembra do conceito de volume? A quantidade de contrato de venda nessa região de preço aqui, ó, foi maior do que a quantidade de contrato de compra. Por quê? Porque falou assim, ó, olha, nessa região de preço aqui tá muito barato, eu não vou vender. Aí as pessoas desfizeram suas posições todinhas. Então ficou claro, galera, os dois movimentos que fazem o preço subir. Se não ficou claro, volta e vai parando o vídeo. Eu vou fazer um vídeo depois sobre como vocês devem estudar, mas eu estou tentando ser o mais didático possível. Excesso de demanda e ausência de oferta faz o preço subir. Agora vamos ver o que é que faz o preço cair. Excesso de oferta e ausência de demanda. Vamos entender o excesso de oferta. Nós sempre vamos procurar no gráfico os momentos de virada de preço. Olha, virou. Mas nesse caso aqui, ó, o preço vai cair, né? Então eu vou ver os momentos de virada de compra para venda. Ou seja, que o mercado vinha subindo e o mercado caiu. Então, nesses momentos de virada, eu vou olhar o meu volume financeiro. Como se comportou o meu volume financeiro nessa virada? Teve um acréscimo de volume? Se teve um acréscimo de volume, se o volume de venda foi maior do que o volume de compra nessa virada, eu tive um excesso de oferta. Lembra? Oferta igual a venda. Ou seja, os vendedores falaram, olha gente, nesse preço aqui em cima, eu tenho interesse em vender. Porque quem vende quer vender pelo maior preço. Maior preço, concordam? Então, olha, nesse preço aqui, ó, os vendedores entraram com excesso de oferta. Não, aqui eu quero vender. Porque quem mostrou isso? O desequilíbrio entre o volume de venda e compra. Esse desequilíbrio aqui, ó, entre esse volume e esse volume, nessa virada, fez com que os vendedores entrassem forte no mercado e o preço despencasse. A mesma coisa na ausência de demanda. Vamos lá para a ausência de demanda. O que é que aconteceu aqui? Nós vamos procurar os momentos de virada de mercado e nesses momentos de virada, como se comportou o volume de compra em relação ao volume de venda. Houve um decréscimo, ou seja, o volume de compra foi maior. Vocês lembram que eu falei que quem compra quer comprar pelo menor preço. Quem compra quer comprar, gravem isso, quer comprar pelo menor preço. Pelo menor preço. E os compradores falaram assim, olha, aqui tá muito caro, eu não vou comprar.
eu não vou comprar nessa região de preço porque tá muito caro. E quem mostrou isso pra gente, ó, o volume financeiro, porque eu tive um excesso aqui, eu tive um volume de compra maior do que o volume de venda. Gente, tem lógica eu ter um volume de compra em uma região de, vamos supor, que o preço aqui, ó, são os mesmos R$8. R$8. E aqui embaixo são os R$5. Tem lógica eu, comprador, querer ter um volume maior de compra, aqui, ó, em R$8? Não. Então esse volume aqui excessivo de compra não é a galera comprando. Esse volume excessivo aqui, ó, maior do que o de venda, é os compradores falando isso. Olha, tô fechando minhas posições. Não quero mais comprar nesse nível de preço, porque eu, comprador, quero comprar R$5, eu não quero comprar 8. Entendeu? Então aqui teve uma ausência de demanda mostrada pelo excesso de volume comprador em relação ao volume de venda, ou seja, teve um decréscimo entre o volume de compra foi maior, mas o volume de compra foi maior porque os compradores estavam se desfazendo de suas posições e aí o mercado despencou. Ficou claro? Eu sei que é muita informação, mas vocês estão agora, nesse exato momento, aprendendo as 4 leis que regem o movimento do mercado. As 4 leis: a lei de excesso de demanda e ausência de oferta vai fazer o preço sempre subir. Grava isso, o preço irá subir quando houver excesso de demanda, e ausência de oferta. Estudem isso aqui. E o preço vai descer quando, galera? O preço irá descer quando houver um excesso de oferta, irá descer quando houver um excesso de oferta e uma ausência de demanda. E aqui termina as partes conceituais sobre lei de oferta e demanda, que tá ouro, tá top. Vai se inscrevendo, vai deixando o like, vai compartilhando para os colegas, para os amigos que curtem esse conteúdo. E agora vamos para o gráfico enxergar de forma prática essas leis, ok? Bom, pessoal, aqui estamos em frente ao gráfico para explicar para vocês as 4 regrinhas que faz com que o preço se movimente. No mínimo, galera, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando notificação, compartilhando, porque a gente tem que passar esse conhecimento para mais pessoas, porque tem muitas pessoas que estão precisando de conhecimento para saírem dessa situação. E vamos aqui aprender na prática tudo isso que nós mostramos na teoria para vocês. Então vamos lá. O que é que aconteceu nessa região bem aqui? Olha, nessa região bem aqui houve o que? Um excesso de demanda. Por que houve um excesso de demanda? Eu vou sempre procurar os momentos de virada do gráfico. O gráfico virou, eu vou olhar o comportamento do volume. O gráfico virou, olha o comportamento do volume aqui, ó. Teve o volume comprador foi maior do que o volume vendedor, não foi? Nessa região aqui, ó, tá vendo? Então teve o que? Um excesso de demanda. Teve um excesso de demanda, eu traço uma linha aqui horizontal nessa região de excesso. Como é que eu vou usar o excesso a meu favor? Aí você espera o preço se movimentar. Aí o preço veio, né? Subiu, rompeu aquela região, mas como era uma região de excesso, o preço voltou a subir e aí o preço foi se movimentando. Quando o preço chegou novamente naquela região lá atrás de excesso, olha o que aconteceu, ó. Olha,
tive esse volume vendedor aqui, ó, muito grande. Mas me expliquem uma coisa, esse volume grande aqui, ó, foi nessa região de preço aqui, ó, dos 4,66. Tem lógica eu ter um volume de venda, eu ter um volume excessivo aqui de venda. Lembra o conceito de volume? Entrou muito contrato de venda aqui, mas tem lógica eu ter muito contrato numa região de preço de 4,66. Quem quer vender pelo maior preço, porque o meu volume de venda nessa região aqui, ó, vamos pegar esse candle anterior aqui, ó, nessa região aqui, ó, foi menor, ou seja, o preço aqui estava na região de R$5, eu tive um volume menor do que quando o preço chegou em 4,66. Não tem lógica, quem vende quer vender pelo maior preço. Então nesse momento que você viu esse volume aqui, ó, excessivo nessa região, são os vendedores falando assim: olha, nessa região de 4,66 eu não quero vender mais barato que isso. Entendeu? Aqui foram os vendedores fechando suas posições. Eles falaram: nessa região de 4,66, ó, eu não quero vender não, tá muito barato. Então aqui teve, ó, nessa virada aqui, teve o que? Nessa virada teve ausência de oferta. Por que teve uma ausência de oferta? Porque o meu volume vendedor foi maior do que o comprador. Aqui embaixo, ó, foi maior. Ou seja, os vendedores falaram assim: ó, vou descarregar tudo porque eu não quero vender nessa região, porque eu sei, ó, que essa região aqui é domínio comprador. Os compradores querem comprar aqui nessa região. Então, quem quer vender mais caro. Aí eles pegaram e saíram do mercado. Deu para entender? E olha o que aconteceu com o mercado após esse movimento, ó. Eu tive aqui, lembra? Aqui eu tive um excesso de demanda que fez o preço subir, né? Fez o preço subir. E quando chegou aqui, ó, eu tive uma ausência de oferta. Eu tive os vendedores saindo aqui porque estava muito barato. E olha o que aconteceu com o preço, galera. Olha o que aconteceu com o preço. Eita Jesus, que bênção, hein? Só com esse conceito que eu estou ensinando para vocês de oferta e demanda. É assim que se movimenta o mercado. O mercado é vida real, galera. Beleza? E aí o preço subiu, ó, despencou ou disparou para cima. E aí aqui, ó, tem os outros dois conceitos que faz o preço cair. Vamos lá entender? Bem aqui, ó, o que é que aconteceu? Lembra? Vou pegar sempre as viradas. Viu o preço virar? Eu vou olhar o volume. Lembra? Desequilíbrio. Vou olhar o volume lá embaixo. Como foi o desequilíbrio entre o volume de compra e o volume de venda? Como foi, ó? Bem aqui. Teve o que aqui? Eu tive um volume de compra maior do que o volume de venda. Aqui teve um decréscimo de volume. Ou seja, vamos lá, comprador. Quem compra, quer comprar por R$6 aqui nessa região de preço, ou quer comprar lá em cima por R$7. Você que compra, você prefere comprar 6 ou a 7 um iPhone? A 6. E por que meu volume foi maior a 7? Sabe por quê? Porque quando chegou nessa região de preço de R$7 aqui, ó, a turma que estava comprada falou assim: olha, nessa faixa de preço aqui, eu não aceito comprar não. Tá caro. Eu não aceito comprar. Tá muito caro. Quem compra, quer comprar lá embaixo, quer comprar por um preço mais barato. Então esse volume maior aqui, ó, de compra são os vendedores fechando suas posições, porque quem compra quer comprar mais barato.
Então aqui nesse caso, galera, teve o quê? Teve uma ausência de demanda. Os compradores, esse volume alto aqui, ó, demonstrou uma ausência de demanda. E tá dentro daquela regrinha que faz o preço cair. Teve uma ausência de demanda, ou seja, teve uma ausência de demanda, ó, o preço caiu. Aí teve ausência, você traça a linha, que você vai tirar proveito disso. E vai esperar o preço chegar nessa região. Eita Jesus. Chegou nessa região, teve o que mais? Olha lá, galera, ó. Outro volumezão aqui, ó, de compra. Ou seja, porque eles fecharam as posições novamente. Volume de compra maior do que o volume de venda. Desequilíbrio entre volume de compra e venda. Tudo que eu expliquei. Ausência de demanda. Os compradores falaram, não quero. Já falei que eu não quero comprar aqui. Aí o preço despencou. Despencou. Chegou de novo aqui, pessoal, ó. Chegou aqui de novo, ó. Teve o que aqui? Desequilíbrio entre compra e venda. Olha lá, ó, ausência de demanda. Sempre nas viradas, vocês vão observar o comportamento do volume e vão fechar suas posições ou vão entrar vendido. Vocês têm como lucrar também na desvalorização da ação. Eu mais para frente vou ensinar isso a vocês. Olha aí, só usando esses 4 conceitos que eu acabei de explicar para vocês. Os que fazem o gráfico subir. Quais são? Para terminar o vídeo, o gráfico subirá quando? 2 pontos. Quando é que o gráfico vai subir? Quando houver excesso de demanda e ausência de oferta. Mostrei na prática, vocês voltam o vídeo e entendem esses conceitos novamente. E o gráfico vai descer quando? Aqui agora, ó. O gráfico irá descer. Irá descer quando? O gráfico vai descer quando tem um excesso de oferta e ausência de demanda, que eu mostrei agora aqui para vocês. Ausência de demanda. Galera, chegamos ao fim do vídeo. Acredito que vocês nunca viram o mercado dessa forma. No mínimo, eu queria engajamento. Eu queria que vocês falassem a dúvida. George, faz mais um vídeo de excesso. Faz mais um vídeo de ausência. Explica melhor oferta e demanda. E eu farei. Compartilhem, se inscrevam. Eu vi que muitas pessoas que estão visualizando não estão se inscrevendo. Manda esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem e vamos aprender. E a partir de hoje, é exatamente isso que vocês precisam para lucrar no mercado. Saber essas 4 regrinhas que fazem o preço subir e descer, que fazem o preço se movimentar. Fechou? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.